em garantia uma receita que ele sabia que ia ter. A vinculação publicitária das empresas estatais de então. A Petrobras, a Caixa do Brasil, a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Eletrobras e Telebrás anunciaram maciçamente na TV Globo, com a tabela cheia, tabela de publicidade cheia, e remuneraram o Roberto Marinho de tal forma que ele pôde comprar a parte do timeline. Foi assim que a Globo foi nacionalizada, com o nosso dinheiro. E isso é um fato que está aqui e eu desconfio que nunca ninguém contou essa história. Como ninguém nunca contou a história sobre como o Roberto Marinho ganhou dinheiro com a Tele Monte Carlo. Vocês talvez saibam que uma das desastradas operações da Rede Globo de televisão foi tentar criar uma rede de televisão na Itália. E eles instalaram essa televisão formalmente em Monte Carlo, mas o sinal era transmitido para a Itália. E o filho do Roberto Marinho, o Roberto Lineu, o mais velho, eu digo que o Roberto Lineu comete os grandes erros e o filho do meio comete os pequenos erros. O Roberto Lineu foi para a Itália e achou que ia concorrer com um adversário de poder relativo de nome Silvio Berlusconi. Bestadão. Medíocre, empresário. O Silvio Berlusconi fez apenas o seguinte: ele cortava os fios de transmissão que ligavam Monte Carlo à Itália. E o sinal da Tele Monte Carlo não chegava à Itália. Era uma confusão danada, tinha que vir a polícia, o Ministério Público, vinha a delegacia e tal, coisa, chama, liga e tal, e o sinal não chegava, transmitia um pouquinho de Roma, ia até o Coliseu, voltava, e daí não ia para frente. A Globo perdeu 140 milhões de dólares. O Brasil estava quebrado no governo Sarney. Quebrado. O Roberto Marinho empurrou a Tele Monte Carlo pela goela do presidente Sarney, e o presidente Sarney financiou o prejuízo, e o Roberto Marinho pegou os dólares obtidos para pagar as dívidas que tinha na Itália, e depois converteu, sobrou no câmbio negro e ganhou dinheiro. Ganhou na ida e na volta. E eu descrevo também como é que o Roberto Marinho construiu o Projac. Construiu o Projac com dinheiro do Banerjee, da Caixa Econômica Federal, porque o prefeito de então, o tucano Marcelo Alencar, transformou uma área de marinho, uma área de preservação ambiental, num espaço industrial para poder construir ali uma estação de televisão, um conjunto de estúdios para a produção televisiva, com dinheiro da Caixa Econômica e com dinheiro do Banerjee. O diretor do Banerjee que fez essa operação era um garoto chamado Miguel Pires Gonçalves, filho do ministro da Guerra, Leônidas Pires Gonçalves, que fez a operação e foi ser diretor financeiro da Globo. Isso levou o Pasquim, que é um jornal que tinha muita coragem, a publicar uma reportagem que eu não subscrevo absolutamente, apenas cito aqui, com o título "O maior assaltante de bancos do Brasil", para falar sobre as relações desse cavalheiro com o banco, a Caixa Econômica Federal e o Banerjee. Eu descrevo aqui também a relação de Tancredo Neves com Antônio Carlos Magalhães. Como todos sabem, Antônio Carlos Magalhães foi o ministro das Comunicações do governo Sarney. Na verdade, ele era praticamente o primeiro-ministro. E o Tancredo resolveu escolher Antônio Carlos Magalhães, homem de absoluta confiança dos militares, e de Sarney, ministro das Comunicações.
A primeira coisa que aconteceu é que Antônio Carlos Magalhães conseguiu trocar a rede de televisão dele na Bahia, que ele trabalhava com a emissora do Luiz Viana Filho, que se chamava TV Aratu, e passou a ser retransmissora da TV Globo. A TV Aratu transmitia o SBT. Ele trocou o SBT pela TV Globo e hoje é a TV Bahia. Aí o Ulisses Guimarães, presidente do PMDB, chegou com o Tancredo e disse: mas Tancredo, o PMDB vai romper com você? É inadmissível que o ministro seja Antônio Carlos. Antônio Carlos é um homem dos militares. O PMDB vai romper com o governo, Tancredo. Aí o Tancredo bateu na perna do Ulisses e disse: olha, Ulisses, eu brigo com o Papa, eu brigo com a Igreja Católica, eu brigo com o PMDB, eu brigo com todo mundo e só não brigo com o Dr. Roberto. E aí teve uma reunião, que eu também descrevo aqui, para tratar da nomeação do Antônio Carlos. Dr. Roberto, Tancredo e Antônio Carlos. Tancredo disse assim: senador Inácio Arruda, isso é um fato. Tancredo disse assim: Roberto, eu acho que você deveria anunciar que Antônio Carlos vai ser o ministro das Comunicações. O doutor Roberto respondeu: não, Tancredo, não podemos diminuir Antônio Carlos. Anuncia você. O doutor Roberto co-governou o Brasil no governo do Sarney. Eu entrevistei um dos confidentes e amigos mais íntimos do Roberto Marinho, com a condição de não identificá-lo. Eu só poderia identificá-lo depois que ele morresse. Como ele é contemporâneo do Roberto Marinho, ele evidentemente está com o pé na cova. A nossa entrevista foi com uma certa dificuldade, porque não ouvia direito. E brevemente, já que estamos na terceira reimpressão, na próxima edição eu vou poder identificar. E assumi o compromisso também de não gravar. Podia tomar nota, mas não podia gravar. A certa altura, eu perguntei para ele: o senhor acha que o Roberto Marinho co-governou o Brasil no governo Sarney? Ele falou: não co-governou o Brasil, ele governou o Brasil. Ele falou isso na lei danada. Muita coisa. Mas isso não encabulava, não constrangia? Ele falou: não. Ele era dono do Globo, dono da Globo, logo ele era presidente do Brasil. E é o fato notório de que o Maílson da Nóbrega foi nomeado ministro da Fazenda pelo Jornal Nacional. O Sarney destituiu o ministro da Fazenda que o Ulisses tinha imposto a ele, o Bresser Pereira. Botou no lugar o vice-ministro, que era o Maílson da Nóbrega, funcionário do Banco do Brasil. O Maílson me deu uma entrevista ao Jornal da Globo. O Sarney, no Palácio Alvorada, viu a entrevista, achou que o Maílson era uma pessoa articulada, tinha boas ideias na cabeça, ele não conhecia o Maílson. E aí, no dia seguinte, mandou o Maílson ir à TV Globo, lá em Brasília. O doutor Roberto o sabatinou por 40 minutos. O Maílson não entendeu porque que ele tinha que ficar conversando com o Roberto Marinho. O Roberto Marinho perguntou o que ele ia fazer, ele disse o que ia fazer. Acabou a conversa, ele pegou o carro e voltou para o ministério, porque ele era um ministro de efetivo, o outro tinha sido demitido. Quando ele chega no gabinete dele, no Ministério da Fazenda, a secretária diz: parabéns, ministro. Como assim? Não, o Jornal Nacional, edição extra, acabou de anunciar que sou ministro. Isso é um fato histórico. Ele foi nomeado ministro pelo Jornal Nacional. E uma vez o ministro da Fazenda era o Francisco Dornelles, sobrinho do Tancredo, e que o Sarney absorveu com muito mau humor, porque não gostava do Dornelles. O
O Dornelles tinha um secretário-geral, o Sebastião, eu preciso achar. Sebastião era um economista muito bom da Fundação Getúlio Vargas, e o Sebastião deu uma declaração espinafrando os bancos, porque os bancos só pensavam em ganhar dinheiro com juros. Aí, eu, da minha casa, eu chegava na Globo mais ou menos por volta de 2 horas da tarde para preparar o Jornal Nacional e depois a minha coluna no Jornal da Globo. Liguei para o Dornelles. Sim, porque o editor de economia do Jornal Nacional fala com o ministro da Fazenda a hora que bem entende. Eu vou fazer um pequeno atalho aqui. O governo Sarney, eu estava fechando o Jornal Nacional naquela época ia para o ar às 8 horas da noite. Às 7h15, mais ou menos, eu recebi a notícia que havia uma intervenção do Banco Central no Banco Sul-Rio-Grandense, no Banco Sul-Brasileiro. Aí eu fiquei desesperado, digo, preciso dar essa notícia do Jornal Nacional. O deadline de fechamento do Jornal Nacional era religiosamente às 7h30. Eu não tive dúvida, porque o telefone liguei para o Palácio do Planalto. Me liga com o presidente da República. Como? Liga para o presidente, me passa para o presidente da República. Pá! Atende o ajudante de ordem. Quem está falando? Aqui é o coronel. Eu preciso falar com o presidente Sarney. Como? Por favor, transfira a ligação para o presidente. Diz que é urgente para o Jornal Nacional. Aí ele falou, mas o presidente está num despacho. Quem é que tem de ministro aí na sua frente? Está aqui o ministro Guzmão, da indústria coberta. Me chama o Guzmão. Ministro, é o seguinte, eu vou fechar o Jornal Nacional daqui a 10 minutos, eu preciso confirmar, essa é uma notícia de interesse público, eu preciso confirmar, vai ou não vai ter intervenção no Banco Sul-Rio-Grandense? Aí ele falou, sim, e aí? Vai lá dentro e pergunta ao presidente. Ele falou, peraí, pode dar, vai dar, pá, pum! Teve. Aí o Dornelles. Sebastião Vital esculhambou os bancos, esculhambou aquele Ponder Bornhausen, que era o presidente do banco, o presidente da Febraban, que não sei o quê, que a política monetária é isso, a política monetária é aquilo, o Sebastião da declaração em Brasília. Esses banqueiros só pensam em juros, isso aí são não sei o quê, seu isso, seu aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Eu liguei para o Dornelles. Dornelles, ministro, e agora? Vai demitir o Sebastião? Paulo Henrique, esqueça esse assunto. Faz de conta que você não leu nada. Não, Sebastião é uma da minha mais estrita confiança. Ele não vai, ele não, nada. Paulo Henrique, não pense mais nisso. Tá bom, ministro. Aí fui trabalhar, chego lá, recebo um telefonema na redação, Armando Querem. Armando Nogueira, diretor de jornalismo. Armando fez assim, Paulo Henrique, era um gesto para eu ir falar com o Dr. Roberto. O Roberto estava no meu andar. Onde ele descortinava uma vista maravilhosa, ele tinha à direita a floresta do Jardim Botânico, aqui em frente o Jovem Clube, aqui a Lagoa, mais adiante a Praia de Ipanema, coisa de filme. Aliás, uma vez ele disse que o Brizola não estava qualificado para ser governador do Rio, porque foi aquela sala ali e não elogiou a vista daquele Rio. Aí eu vou na sala do Dr. Roberto. Muito gentil, sempre muito gentil. Ele disse, Henrique, você viu a notícia de que esse rapaz que trabalha com Dornelles fez referências que não são cabíveis aos bancos? Ah, doutor Roberto, fique tranquilo, então não vai acontecer nada, acabei de falar com o ministro me disse isso, e ele ouvindo. Ele ouviu, agora você vai lá embaixo e redige uma edição extra do Jornal Nacional para entrar no ar agora, daqui a 5 minutos, anunciando a demissão desse rapaz, esse Sebastião. Isso, mas, doutor Roberto, eu ouvi isso do ministro da Fazenda. Ele falou, eu ouvi do presidente da República. Assim, o doutor Roberto, ele mandou fazer aquela famosa edição do debate do Lula com o Collor.
O debate nenhum candidato à presidência da República teve até hoje a coragem de desmontar a armadilha da Globo, que faz os debates na sexta-feira antes da eleição. O horário eleitoral acaba na sexta-feira. O Jornal Nacional edita o debate do Jornal Nacional de sábado e a eleição é no domingo. Agora, na eleição do segundo turno, quase que a Dilma perde a eleição por causa do Jornal Nacional e aquela capa da Veja dizendo que o ICEF tinha dito que a Dilma e o Lula sabiam de tudo, era mentira. Segundo uma pesquisa feita pelo Haddad em São Paulo, que me contou, aquela capa da Veja, edição do Jornal Nacional, tiraram 6 pontos percentuais da Dilma na região de São Paulo. Imagina o que foi em Fortaleza, imagina o que foi no Rio, imagina o que foi em Sobral. Hã? O pessoal lá bater em inglês, né? Eu não. Aí. Nós estamos falando aqui. Depois do debate. A edição do debate. O jornal Hoje fez uma edição feita pelos meus amigos Vianney Pinheiro e Narciso Calife, Narciso Jamor. Fez uma edição absolutamente profissional, corretíssima, ao mesmo tempo para cada um, os bons momentos, os maus momentos de cada um, um negócio de uma reprodução fiel, um resumo fiel, profissional do que foi o debate. O presidente do PRN, na época, o partido do Collor, o PRN, entrou, o Torinho entrou pela redação do Jornal Nacional, o Armando não estava, falou com a Alice Maria. Alice Maria ouviu ele e falou para o Dr. Roberto, o Dr. Roberto deu a seguinte instrução: quero tudo o que for de bom do Collor e tudo o que for ruim do Lula. Eu confirmei essa declaração com um amigo do Dr. Roberto, com o senhor Y, que eu chamo no livro. Eu disse: o senhor confirma que o Dr. Roberto ajudou a editar o debate do Collor com Lula? Ele falou: meu filho, você acha que um assunto dessa gravidade não teria o dedo do Roberto? Então, muito bem. O Roberto Marinho coeditou o debate do Lula com Collor, e não só o debate do Lula com Collor, mas a edição do Jornal Nacional, que continha uma pesquisa da Vox Populi por telefone, naquela época que o telefone não funcionava e quem tinha telefone era rico, dizendo que o Collor ganhou o debate. E tinha um editorial do Alexandre Garcia, que nesse livro eu chamo de Alexandre Maluf Garcia, um editorial lido pelo Alexandre, dizendo que aquela pesquisa espelhava a realidade, espelhava o sentimento democrático do povo. O Lula entrou para o debate na frente das pesquisas e perdeu isso. O doutor Roberto, ele entrou na eleição do Collor perdido. Ele entrou na eleição atrasado. Ele mandava no Brasil no governo Sarney, e aí ficou perdido porque ele começou apoiando o Quercia. Depois ele apoiou esse que é ministro hoje da Dilma, da negócio de microempresa, e que era presidente da associação. Afif. Apoiou o Afif. E apoiou Covas. Ele que fez o famoso discurso, foi esse informante, meu amigo, o senhor Y, quem redigiu o famoso discurso do Collor no Senado, que ele falou:
Covas no Senado dizendo que ia dar um choque de capitalismo no Brasil. A teologia neoliberal que está naquele discurso foi escrita pelo principal assessor e confidente do Roberto Marinho. Quando o Roberto Marinho adere ao Collor, o Collor já estava na frente das pesquisas e ele ficou com medo de o Collor não tratar ele bem. E o Collor me disse, quando foi à ONU, não vou ser como Sarney e comer pela mão do Marinho. Ele ia fazer uma rede alternativa e começou a fazer com aquele empresário do Paraná e que não deu certo. Aí ele teve que tirar o Armando Nogueira e botar como diretor de jornalismo um homem da confiança do Collor, que era um jornalista, um pseudo-jornalista, chamado Alberico de Souza Cruz, que foi, em última análise, o responsável pela edição do debate do Collor. Foi quem foi para a ilha de edição dizer o que ia entrar e o que não ia entrar. Na véspera de cair, o Armando Nogueira me chamou na sala dele. Me chamou na sala dele para fazer confidências. Angustiado, o Jornal Nacional já tinha saído do ar, já era umas 8 horas, 9 horas da noite. Ele tinha fotofobia, o Armando, a sala dele vivia com as persianas abaixadas, com um abajurzinho ligado. E eu reproduzo a conversa que eu tive com ele, que eu cheguei em casa e anotei tudo. Há um complô do Dr. Roberto, do Roberto Irineu, do Jorge Serpa, que era um aliado do Dr. Roberto, e do Alberico para me derrubar e colocar alguém aliado do Collor no meu lugar. E aí ele conta o que eu vou ler. Tenho ordens do Dr. Roberto para fazer o Jornal Nacional, que são verdadeiras epígrafes de livro. A primeira ordem, abre aspas, não quero preto nem desdentado no Jornal Nacional. Que não me surpreendeu, porque eu trabalhei no Jornal do Brasil e o Nascimento Brito, dono do Jornal do Brasil, dizia que o único negro que podia entrar na primeira página do Jornal do Brasil era o Pelé, e olha lá. Não quero preto nem desdentado no Jornal Nacional. Terceira ordem. Se o Brizola se jogar debaixo de um trem para salvar uma criança, se a criança se salvar e o Brizola morrer, mesmo assim você tem que me consultar para saber se pode ou não dar o nome do Brizola no Jornal Nacional. Substitua Brizola por Lula e Dilma e você verá que essa ordem continua em vigor.